Bom, povo de Deus, graça e paz a todos. Aqui quem fala é Rafael Basílio, presidente da Escola Clamor Céus Abertos, uma escola de capacitação ministerial acerca de liderança, louvor, dança, intercessão, todas as áreas ministeriais. E aqui também está Rodrigo Guimarães, ministro de dança, membro da Igreja Quadrangular, ministro já há 19 anos, sou responsável da dança de todas as igrejas quadrangular do Rio de Janeiro, né? Também sou um professor e um bailarino profissional. Então estamos aqui para bater um papinho com vocês, questão de 15 minutos. E o nosso tema é Vida com Deus. Vida com Deus versus rotina. É muito costumeiro você ter uma vida de rotina, aonde domingo você está na igreja, segunda você está na igreja, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A rotina às vezes ela é tão complicado que nós fazemos a obra de Deus sem nos importar de tal modo com o próprio Deus da obra. Então você começa a fazer automaticamente, sem se importar com aquele pelo qual você está fazendo. É verdade. Não, e é legal a gente falar nisso, a gente não quer dizer que você não deve cultuar na sua igreja, não. Pelo amor de Deus. A gente está falando sobre a questão da responsabilidade que você tem espiritual de conduzir a sua própria vida, né? E a obediência à palavra de Deus. A gente está falando de intimidade, de amadurecimento, de uma vida com Deus, de não uma regra, mas você fazer as coisas conforme a vontade de Deus, que é mais importante, né? A gente vai aprofundando aqui cada vez mais. Verdade. É tipo as pessoas que hoje frequentam os nossos cultos, que têm que frequentar, mas a mente delas estão nos problemas dentro de casa, está naquela programação tão esperada logo após o culto ou no horário do culto. Então é disso que nós estamos falando. Vai para o templo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Bota uma cabana lá e mora lá. Verdade. Mas senão quando as pessoas vão pensar assim, tá falando para mim não ir mais para a igreja? Não, larga de ser cara de pau e de dar desculpa. Vá para os templos. Mas quando sair dos templos, continue valorizando a presença do Espírito. Porque muitas das vezes, quando começa o culto, meu Deus, começou o culto. Agora não fala não. comigo agora. Muda a voz. Meu Deus. Amém, amém. Aí, quando acaba o culto, você finge que o Espírito de Deus não existe. Você volta a falar como você fala, você volta a alimentar suas vontades, você volta a fazer os seus prazeres. É como se o Espírito de Deus pegasse o avião e decolasse para o céu de novo. Jesus disse, eu vou ao Pai, mas deixarei outro Consolador. No culto ou fora do culto, o Espírito de Deus está em você, está com você, está te observando 24 horas por dia. Nossa, muito bom. Profundo. É assim, é legal enfatizar que a gente precisa muito desse amadurecimento, ainda mais hoje em dia. A gente vive num século que a gente ouve muita coisa, a gente fala muita coisa, mas você precisa estar focado na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso referencial. E se a gente estudar a Bíblia, a gente vê que muita coisa é traga como doutrina e não como princípio, não é? E assim, é importante falar sobre isso, porque você como ministro de louvor ou um ministro de dança, você precisa ter esse amadurecimento, né? Da importância que você tem de ser um levita, de estar no altar e representar a palavra de Deus. É isso. Eu tenho uma vertente, né, todos os anos, intimidade, vida com Deus e revelação da palavra. Eu postei uma frase que diz mais ou menos assim: se a gente sentasse para conversar sobre as suas decepções, nós descobriríamos que todas elas são provenientes de uma confusão aonde em algum momento da sua vida você confundiu a promessa de Deus com as promessas dos homens. Acreditando nas promessas dos homens como sendo a promessa de Deus, você se decepcionou em todas as áreas da sua vida. E hoje, o que falta para muitas pessoas é justamente esse discernimento. O que Deus falou de fato? O que todo mundo está falando é muita coisa, mas o que Deus falou acerca do que todo mundo está falando? Porque se você acredita na palavra, a palavra ela não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa naquilo que ele falou, né? Não é naquilo que os homens prometem.
Então, você precisa, líderes, ministro de louvor, ministro de dança, ministro de intercessão, ministro de teatro, 5 ministérios, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, você que tem dons espirituais, você que está lá na plataforma, você que tem células, você que tem célula, você que tem discípulos, cara, só tem uma solução para você. E o que o Rafael disse aqui agora é muito importante. Ele tem tratado de milhares de pessoas ao redor aqui do Rio de Janeiro, pessoas importantes, vamos dizer assim, né, entre aspas, líderes espirituais que têm esse objetivo de alcançar almas, de sair dessa regra que nós temos hoje em 2018, né? A regra nesse novo século, que é só de uma coisa, que é só de outra coisa, e a regra principal é o centro, que é Jesus. Então ele deixa bem claro essa proposta, sabe? Essa proposta de avançar espiritualmente e amadurecer a cada vez mais na palavra de Deus. Eu tenho aprendido muito com ele e eu tenho colocado os meus pés no chão, sabe? Quando eu chego numa ministração, quando eu chego num culto, quando eu ouço suas palavras. E assim, a gente faz esse vídeo justamente para você que é ministro, para você que está nas plataformas. Você precisa ser mais, você precisa ir além, você precisa ser mais profundo, você precisa ter intimidade, sabe? Chega do oba-oba, chega do que você viu na televisão, chega do que você viu na igreja do lado. Deus tem coisas novas para dar para o seu ministério. Deus tem coisas novas para dar para você, que talvez seja um escândalo para muitos outros, mas para a sua igreja é primordial. Entenda isso. Isso tem a ver com profundidade e intimidade. É isso. Galera, esse vídeo também está iniciando uma... Nós já nos conhecemos há um tempo, temos uma aliança, mas estive conversando particularmente com o Rodrigo sobre algo específico e eu quero liberar uma novidade para você. Você que já conhece Escola Clamor Céus Abertos, que já sabe que tem instrução para líderes, para louvor, dança, intercessão. Rodrigo Guimarães, bailarino profissional, é o bailarino profissional da Escola Clamor Céus Abertos. Fique atento às nossas redes sociais, porque nós vamos fazer no mínimo 2 eventos específicos para dança no ano, para mobilizar Belford Roxo e inicialmente Rio de Janeiro. Amém. Nós temos percebido que quando se fala de ministério de louvor, os nossos cultos iniciam com o ministério de louvor. Se não tiver ministério de louvor, não tem culto. Mas se não tiver dança, não tem. Mas fica tranquilo vocês da dança, que pela misericórdia de Deus nós estamos aqui de mão dadas com vocês e essa realidade vai mudar. Nós estamos trazendo instruções, capacitação ministerial para os ministérios de dança. Vamos ter muitos eventos para dança, para mostrar a importância da dança em um culto. Então, segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Rafael Basílio, Facebook é Rafael Basílio. Eu tenho um canal onde eu compartilho conhecimento sobre diversas coisas. Suas redes sociais. O meu é Rodrigo Guimarães, Instagram, Facebook, e eu também tenho uma página lá, né, um canal no YouTube. Você pode ver alguns vídeos, algumas ministrações que eu trago também no Brasil e fora. Você vai ser muito abençoado também. Então, galera, 10 minutos de vídeo, nós não queremos alongar a mensagem central daquilo que o Espírito queria falar. Nós combinamos um tema, não combinamos palavras, então o Espírito foi direcionando coisas específicas. Verdade. A hora que você assistir esse vídeo, pode ter certeza que é específico para você. Então guarda isso no teu coração, tá? Só existe uma verdade absoluta e essa verdade é a palavra. Seja você pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista ou ministro de louvor, dança, intercessão, teatro ou simplesmente o zelador de uma igreja, você precisa ter relacionamento profundo com a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém.